O que vale é a intenção? Sim e não. Depende do nível no qual nós estamos tratando essa questão. Ora, certamente você já ouviu a expressão popular mas o que vale é a intenção. Expressão essa geralmente empregada no sentido de salvar, de atribuir algum mínimo valor a uma ação que desdobrou em um ato negativo, todavia foi originada por uma intenção positiva. Daí esse certo merecimento que tal ação, apesar de desdobrada em algo negativo, teria de ser salva. Mas isso já é uma concepção filosófica. E daí eu quero dizer o seguinte: muitas das expressões populares que nós utilizamos, ainda que despercebidamente, são oriundas de pensamentos filosóficos muito mais profundos e completos que, infelizmente, com o passar do tempo, quando finalmente chegam à boca do povo, já chegam ali completamente recortados e, nesse caso, incompletos. Bom, no caso de o que vale a intenção, eu estou me referindo à origem, à filosofia de Agostinho. Agostinho foi, de fato, na tradição ocidental, aquele que lançou a pedra fundamental sobre a qual a filosofia passou a trabalhar dali em diante a questão da intenção. Ou, mais especificamente, para os filósofos, da vontade, que é uma partícula ainda mais fundamental da intenção que Agostinho vai moldar na sua teoria. Mas de onde vem essa preocupação de Agostinho com o problema da intenção? Veja bem, como nós chamamos Agostinho comumente? Santo Agostinho? Bispo Agostinho? E por que eu estou enfatizando a maneira como nós tratamos Agostinho? Ora, muito simples, porque saber que Agostinho é considerado um santo e foi um bispo é querer enfatizar o seguinte: Agostinho não é simplesmente um cristão que se tornou filósofo. Ele não é somente um cristão filósofo. Antes, ele é um filósofo cristão. Em que sentido? A filosofia dele está ao dispor dos problemas teológicos do cristianismo. E Agostinho, para a gente poder entender como é que a questão da intenção vai ser fundamental para ele, a gente tem que entender o seguinte: o Agostinho está inserido no movimento filosófico dos pais da igreja, que é o movimento da patrística. E esses senhores não recebem tal alcunha de pais da igreja à toa, mas muito pelo contrário. Ao meu ver, o movimento da patrística, em grande medida, foi um movimento que, de fato, alicerçou, fundou a igreja no sentido sistemático. Não necessariamente do sentido pragmático de produção de liturgia e de prática da oratória do sacerdote e da comunhão entre os fiéis, não disso necessariamente, também, mas não é essa a questão que eu quero chegar. A questão que eu quero falar é que o Evangelho traz problemas filosóficos muito grandes, e a gente vai tratar do problema que vai nos levar ao ponto da intenção. A patrística, os padres da igreja, entre eles Agostinho, os pais da igreja, eles vão tentar basicamente criar um sistema teológico, um sistema racional que vai englobar e organizar os dogmas contidos no Evangelho. E aí é importante entender uma coisa que eu sempre falo quando tratando de filosofia e história da ciência. Popularmente é muito comum se dizer que a religião é um sistema irracional. Isso não é verdade. Religião é um sistema racional. Todavia, diferente da ciência que, em seu percurso de raciocínio, é originário a partir, o percurso, é originado de um axioma, a religião tem o seu percurso de raciocínio originado no dogma. É aí que está a diferença central. E esse é o ponto que nós precisamos chegar em relação aos pais da igreja. Quando eles criam todo esse sistema racional a partir do dogma, eles estão, no final das contas, como é o caso do Agostinho, justificando racionalmente os dogmas. Por quê? Porque, ora, Jesus não foi filósofo. Isso não é nenhuma ofensa. A função messiânica, a função dos profetas, a função messiânica de Jesus e a função do filósofo, caso inclusive Santo Agostinho, são funções completamente diferentes.
Jesus apresentou dogmas. Isso quer dizer o quê? Ele apresentou verdades dadas e puras para aqueles que têm fé naquelas verdades, para aqueles que têm fé de que Jesus é Cristo. Enfim, que têm fé nesse modelo. Agora, porém, é trabalho do filósofo, inclusive Agostinho muitas vezes fala dessa necessidade desse trabalho, compreender o dogma. Veja, não tem nada a ver com compreender a mente de Deus, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com compreender a própria fé, descobrir as virtudes da própria fé a partir da razão, que inclusive para Agostinho é um dos mais importantes dons que Deus concedeu ao homem. Então, uma das coisas que Agostinho vai ter que justificar é a intenção. Aí você pergunta, mas onde que está a intenção para ser justificada na Bíblia? E esse é um ponto muito importante. Vamos lá. Veja bem. Para o Antigo Testamento, a intenção, obviamente, ela existe. Os problemas de intencionalidade, de vontade, de desejo, claro que eles existem no Velho Testamento. Mas eles não são de maneira nenhuma centrais. Vamos pegar, por exemplo, aqui o maior dos exemplos do Velho Testamento para isso. Moisés. Os 10 mandamentos são um código de conduta. Isso significa o quê? Os 10 mandamentos, eles misturam a lei eterna, a lei de Deus, com a lei dos homens. Em que sentido? No sentido de que Deus simplesmente concede aquelas leis para os homens e fala, sigam essas leis. Então, o Velho Testamento está preocupado em moldar uma sociedade, em organizar minimamente as pessoas para que elas possam conviver entre elas. Né? É como se fosse uma educação mais bruta, mais principiante, né? Para um povo que ainda não tem um grande discernimento, que ainda não ganhou esse grande discernimento. Discernimento esse que vai vir com Jesus, o fechamento da aliança dos profetas. Então a intenção não joga uma posição central no Velho Testamento. Por exemplo, voltando aos 10 mandamentos, ali fala, não adulterará. Não fala nada sobre desejar adulterar, sobre ter vontade de adulterar. Só fala que você não deve adulterar. Então, pelos 10 mandamentos crus e nus, se você não adultera, está tudo bem. Não, é indiferente se você tem vontade de adulterar ou não. Porém, a educação que vai ser recebida através de Jesus no Novo Testamento, no fechamento dessa aliança, ela não é tão bruta e principiante quanto os mandamentos de Moisés. Mas pelo contrário, o Novo Testamento, de Jesus obviamente, a intenção vai ter uma posição central no jogo de comportamento do cristão. Porque veja, o próprio Jesus diz, né, eu me refiro aqui ao Sermão do Monte, Sermão da Montanha, que está no capítulo 5 de Mateus e também está ao longo do Evangelho de Lucas. Né? Jesus deixa muito claro, eu quero que vocês entendam que eu não estou falando contra isso. Jesus deixa muito claro o seguinte, ele fala, não vim para desqualificar a lei dos profetas, mas pelo contrário, para cumpri-la. Ou seja, para finalizar, para fechar essa aliança. E ele fecha ela como? Complementando, dando o fundamento central daquilo que não era possível ser entendido na época de Moisés, mas Jesus veio exatamente para ensinar. Que é o quê? Nos 10 mandamentos, basta não adulterar. Mas aí vem Jesus e fala o seguinte, ele vai falar isso sobre, inclusive, a lei também, do olho por olho, dente por dente, né? Mas aí, enfim, sobre o adultério, que é um exemplo mais fácil, 10 mandamentos, não adulterará, ponto final. Jesus, no Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, se eu não me engano, versículo 27. Jesus diz o seguinte, a vocês foi dito, não adulterará. Versículo 28. Porém, eu vos digo que aquele que olhar para a mulher alheia com vontade, já adulterou em seu coração. Olha a mudança aí de centralidade do pecado. O pecado sofre uma transmutação de ser essenciado na ação para ser essenciado na intenção. Você não precisa ir até a mulher, você não precisa violentá-la ou até mesmo ter relações carnais de maneira saudável, sendo ela mulher de outro, para que peque. Simplesmente o desejo de fazê-lo já é pecado. E aí é que está o problema que os filósofos vão ter que lidar.
Porque, como eu falei, Jesus não é filósofo. Jesus deu isso como verdade, dada e pronta e pura. E por fé as pessoas vão seguir. Mas para o filósofo do cristianismo não basta isso. Ele vai ter que justificar racionalmente e organizar sistematicamente essa fé. E é aí que vai entrar o Agostinho na nossa história. O Agostinho vai se deparar com esse problema da intenção. Porque antes era muito fácil pregar para o povo, olha, segue os 10 mandamentos, esse aqui acabou, ponto final. Está seguindo, tá ok. Não está seguindo, temos problemas. Mas como é que você vai controlar uma sociedade, não controlar aquilo de estatal da coisa, de exercer poder sobre os outros? Não, Agostinho não está preocupado com isso. Controlar no sentido de ensinar as pessoas a não pecar se a intenção é algo aparentemente tão volútil, tão perdível, que não é algo duro, não é uma ação que você comete, não é algo que você vai lá e faz, não é alguém que você bate, não é alguém que você xinga, não é alguém que você rouba, não é alguém que você mata, não é alguém que você adultera com a pessoa, é simplesmente a vontade de fazer essas coisas, a intenção de finalizar nessas coisas, ou de adorar essas coisas. Aí vai começar a jornada do Agostinho, filosófica, nesse sentido. E essa jornada, então, para justificar o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte, Agostinho vai tentar explicar a partir de uma coisa muito normal nossa para a nossa convivência social. O homicídio. Veja, se o homicídio, uma pessoa assassinar a outra, certo? Quando uma pessoa assassina a outra como um soldado ou como um carrasco, isto é, em nome de uma lei que rege aquele povo em comum, ou então, no caso do soldado, entre dois povos em guerra, né? Então eles têm uma situação em comum que é a guerra, essas pessoas, o Agostinho fala, são ministros da lei dos homens. E por isso eles não são punidos pela lei dos homens por cometer uma coisa que a própria lei dos homens considera crime. Então veja o que o Agostinho está falando. Ora, a lei dos homens, ela aceita o seguinte, nem sempre uma determinada ação vai ter o mesmo sentido judicial. Uma pessoa matando a outra, se é no caso de um latrocínio, a pessoa vai ser presa e vai ser punida, corretamente. Todavia, aquela pessoa é um assassino. O soldado na guerra também é um assassino. O carrasco, que mata a pessoa na forca, também é um assassino. Por que somente no caso do latrocínio aquela pessoa é devidamente punida? E no caso do carrasco e do soldado não são? Ora, porque o soldado e o carrasco mataram como ministros da lei, mataram em nome da lei dos homens, enquanto que o ladrão que assassinou no ato do roubo, né, ele fez aquilo ali em nome de um bem que ele queria possuir. Então o Agostinho fala, olha, veja, até na lei dos homens a intenção tem um lugar central aí. Mesmo a lei, até a lei dos homens reconhece isso. Que na verdade não é puramente a ação, não é puramente o ato, mas a intenção do ato. Porque um queria roubar e por isso matou. O outro estava servindo o seu país e por isso matou. Por isso um é encarcerado e o outro é condecorado. Então até na lei dos homens, isso tem que ficar claro, o Agostinho entende, e isso é realmente, eu também tenho verdade, que a gente reconhece que o ato puro, o ato completamente desprovido de intenção, não tem validade. Todavia, a intenção que vem da vontade, ela está no seu interior. Como é que o juízo humano, tão limitado em potência e ciência quanto você, não é onipotente e onisciente quanto Deus, como que esse juízo humano vai conhecer sua real intenção? Não dá. Então a justiça dos homens, naturalmente, ela vai se organizar de maneira a julgar baseado muito mais no ato do que na intenção. Apesar de, como já expliquei, ela não poder ser completamente desprovida do valor da intenção. Todavia, a influência platônica do Agostinho faz ele discernir o mundo, diferenciar as coisas entre eternas e temporais. O ladrão que virou assassino ao tentar roubar um bem, ele queria roubar o quê? Ele queria roubar uma alma, ele queria roubar
Não. Ele queria roubar algo do qual a vítima pode perder. E esse é um conceito central para Agostinho. Tudo aquilo que se pode perder é um bem de menor valor. O que significa? Essa camisa que eu estou usando, essa camiseta, essa camisa, é algo que pode ser tirado de mim contra a minha vontade. Alguém pode vir aqui e roubar minha camisa. E pode até me assassinar por conta disso. Mas a minha alma, na visão agostiniana, cristã agostiniana, a minha alma é imortal. Meu espírito, minha alma, é imortal. Então a minha alma é um bem eterno, porque ela não pode ser tirada de mim contra a minha vontade. Ela não pode ser tirada de mim, é um bem eterno. Essa camiseta, essa camisa, são bens temporais. Eles podem ser tirados de mim contra a minha vontade. Então Agostinho fala, tudo aquilo que se pode perder contra a própria vontade é um bem de menor valor. E aí é que está a distinção das duas justiças, porque a justiça do homem vai legislar sobre aquilo que se pode perder. E por que só sobre aquilo que se pode perder? Porque a justiça do homem não deve legislar sobre almas e deuses, mas só sobre aquilo que se pode perder. Porque as coisas que se podem perder são as coisas materiais, isto é, efêmeras, transitórias, mortais. A justiça do homem é uma justiça temporal, é uma justiça transitória, é uma justiça mortal. Por isso, cabe a ela julgar sobre essas coisas também. E essa é a lei que o Agostinho chama de lei temporal. Para essa lei, então, ela julga somente esses bens de menor valor, e esses bens de menor valor, por sua vez, assim como esses atos no mundo material, que são atos de menor valor, eles vão ter, retomando lá onde a gente estava no meio dessa conversa, eles vão ter que ser limitados pela ação, pelo ato. Mas ainda assim, eles não podem desconsiderar a intenção. Agora, na justiça divina, na justiça das coisas eternas, das coisas que não podem ser perdidas contra a própria vontade, isto é, sua alma, o espírito, que para Agostinho é complexo a questão do espírito, da alma e Agostinho, o espírito aparece algumas vezes como uma faculdade da alma, certas vezes como uma especialidade, como é complexo, mas enfim, porque a alma dos animais é mortal, né? Mas a alma dos animais tem alma, as plantas também têm alma, porque são animados, né? Isso que é a alma no sentido agostiniano, que é a ideia grega e latina de alma, que é do ânimo, né? Aquilo que tem ânimo. Todavia, a alma dos animais, se a gente for para continuar nesse exemplo do que é eterno e que é mortal, a alma dos animais é de menor valor. Pro Agostinho, tá? Pelo amor de Deus, vai falar depois que eu sou contra os animais. Na filosofia agostinha não vai ser de menor valor, porque ela não é um bem, é um outro ser, inclusive um ser animado, um ser independente, mas é mortal. E o Agostinho vai entrar, inclusive, num ponto bastante complicado aí, que é o seguinte: se a alma humana for mortal também, ela é um bem de pequeno valor, não de grande valor, se ela for mortal também. Porque aí, apesar dela desempenhar esse papel central para o humano, que é de dar o ânimo, né, de dar aquilo que na Bíblia, no Gênesis, vai ser o sopro da vida, apesar disso, se ela for mortal, ela vale muito pouco. E aí é que o Agostinho vai ter uma posição muito polêmica de falar o seguinte: olha, se você se basear naquilo que é eterno, ou seja, na justiça da intenção, não na justiça da ação, você nunca vai querer matar. O assassinato nunca é justificável. Ele pode ser compreendido pela lei dos homens, mas não na lei eterna. Porque só tem duas opções. Ou você considera a alma um bem de menor valor, e assim ela não vale o suficiente para você se desdobrar para defender ela, na visão do Agostinho, que ela não vale muito, de qualquer jeito. E, pelo outro lado, se ela for eterna, você não tem que ter medo da morte, porque você morreria para o mundo temporal, mas continuaria naquilo que é essencial no mundo eterno. Complicado, né? Mas esse exemplo que eu acabei de dar é maravilhoso para a gente entender essa distinção entre a justiça que julga pela intenção, que é a justiça eterna, e a justiça que julga pelo ato, pela ação, que é a justiça temporal, que é a justiça dos homens. Então, para finalizar,
que eu comecei esse comentário, essa lição de hoje, falando, com a pergunta, né? O que vale é a intenção? Por que eu respondi então? Sim e não, depende do nível. Excelente para estudos que desenvolveu. Depende se a gente está falando do nível das coisas eternas ou do nível das coisas temporais. No nível das coisas temporais, o que delimita, o que sistematiza a justiça dos homens é sistematizada através do ato. Apesar de não conseguir desqualificar completamente a intenção, como vimos lá no exemplo do latrocínio e do soldado. Né? Um é encarcerado, o outro é condecorado. Na lei eterna, na lei que julga sobre aquilo que não se pode perder, aquilo que é eterno, essa lei vai julgar com essência na intenção. E a gente pode dar outros motivos cristãos aqui pensando nisso, né? A gente pode, por que isso seria justo? Né? Deus te julgar não pelo que você de fato fez, mas pelo que você tentou fazer. Qual foi o seu intento? Porque você pode pensar que se as pessoas tiverem que ser valoradas na justiça final, simplesmente pelo que conseguiram fazer, você vai pegar que todas as pessoas miseráveis no mundo que não tiveram oportunidade de fazer algo em favor do próximo, que realmente não tiveram essa possibilidade, elas vão ser julgadas negativamente. Mas isso é justo? Isso não é justo. Porque como eu ressalto lá na minha carta, que eu postei no blog, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ler, não vou entrar no assunto da carta agora não, mas uma das coisas que eu falar que é muito interessante é da justiça divina, como ela é unibenevolente, ela vai te cobrar pelo que a providência divina te possibilitou. Mas ela também não vai te cobrar pelo que não te foi possibilitado. Senão ele não poderia ser onibenevolente, e o Deus do Agostinho é onibenevolente. Daí então, essa justiça divina, essa justiça das coisas eternas, tem que julgar baseado na intenção. Porque ele não pode julgar pelo aquilo que você não conseguiu enfrentar, porque o outro foi maior que você, mas sim por você ter tido a capacidade de saber que era necessário tentar. Enfim, para finalizar essa lição de hoje, é isso. O que vale é a intenção? Sim e não. Na essência, ou seja, para Agostinho, né? Na essência, naquilo que não se pode perder, naquilo que é imortal, o que vale é de fato a intenção. Todavia, tratando-se daquilo que se pode perder, ou seja, das leis temporais, o que mais vale é o ato. Ainda assim, a intenção também não pode ser desconsiderada.